E uma das coisas que eu sei é que todo mundo tem uma história. Não entendi. Repete. Mucurici. Eu era um rato de quadra. É Eu mesmo? jogava bola. Ele entrou nessa igreja bêbado, a ponto dos obreiros nem querer deixá-lo entrar, né? Mas, Entrando bêbado. E ele entrou assim, eu tô vendo Jesus, eu tô vendo Jesus. tipicamente. Aí, típico de um bêbado. Aham. Aí os obreiros, no domingo seguinte, com Bíblia na mão, brincou. vestido de... Só não colocou terno, né? Mas social e de uma vergonha gigantesca. Tinha vergonha? Ixi, se chamar meu nome lá, eu tremia todo, viu? Como que foi esse batismo? Porque assim, eu tenho amigos que foram batizados e quando eles foram batizados foi assim, eu tive amigos que foram batizados um monte e aí ele recebeu aquele poder, saiu correndo no meio do mato e teve que só flores no ministério. O que é o objetivo de uma revelação? Pastor Fernando, revelar RG e CPF, isso tem virtude? Isso é de Não são Deus? imaturos por falta de conhecimento, Uhum. por falta de informação. São imaturos por falta de viver e praticar o que é pregado. São eternas crianças. Muito bem, pastor Fernando, chefe, muito obrigado. Quero agradecer o senhor por ter aceito aí o convite de estar aqui comigo. O senhor é uma bênção, um amigo que a gente conhece há muito tempo e eu estou extremamente feliz de tê-lo aqui no nosso Café Corajoso. Prazer todo meu, Gil. Prazer muito grande estar aqui hoje com você, né? Aceitando esse convite para a gente bater um papo hoje aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Maravilha, pastor. Chefe, o senhor é pastor hoje da Água da Vida e é uma igreja abençoada, uma das referências nossa aqui, ministerial, uma igreja muito sólida. Temos muitos amigos lá, eu tenho muito amigo. Recentemente estive ministrando lá e tenho o prazer de a gente desfrutar dessa amizade. O podcast Café Corajoso, a ideia é justamente a gente conhecer a história dos pastores, dos líderes, dos pregadores, das cantoras, dos cantores. E eu não conheço a sua história, né? A gente se conhece já há algum tempo aí, mas eu não sei qual foi a sua origem, como que iniciou a questão ministerial na sua vida. E uma das coisas que eu sei é que todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. Primeiro eu quero saber, o senhor vem de onde? Ou o senhor era daqui, da região do litoral norte de São Paulo, de São Sebastião? Qual que é a sua origem, chefe? Não, eu vim para cá, eu tinha 10 anos de idade. Eu vim com os meus pais do estado do Espírito Santo. Espírito Santo? Espírito Cariacica, Vitória, qual que é a cidade? Mucurici. Não entendi, repete. Mucurici. É uma cidadezinha lá muito distante. É né? mesmo? Eu vim para cá com 10 anos, já falei, e muito novo, meus pais vieram aqui tentar a vida, porque lá é muito difícil. Que Tinha um legal. parente aí do meu pai que trabalhava de caseiro, né, aqui no bairro lá do Guaicá, Aham. e chamou meu pai e minha mãe vieram antes de nós, uns 3 meses antes. Aham. Aí quando chegou a virada do ano, a gente veio para cá com as minhas irmãs, tenho 2 irmãs também, Aham. viemos crianças para cá, tinha eu 10, a minha irmã com 6, a outra com 3 anos de idade. O senhor se recorda dessa época? Sim. O senhor era daquele... Não, tem que... Agora nós vamos descobrir. O senhor era daquele que jogava bola na rua? Vixe. É... Eu era um rato de quadra. É mesmo? Eu jogava bola direto. O jardim lá do Guaicá era eu e mais 3 amigos. A gente jogava bola, os 4, 3 horas seguidas, só Então- os 4 jogando então bola. já perdeu o Nossa, medo. Deus. O solo do pé, ele era grosso para nem usar sapato. Não, eu jogava muita bola. Anticorpos estava completamente... Tranquilíssimo. Eu adorava jogar bola. Eu gosto até hoje, só que Aham. não tem mais pique, né? não tem mais gás, não. Tem não. Hoje é só administrar agora. Olha, de repente um jogo, marcar um jogo aí, só a terceira idade, de repente pode surgir alguma coisa Aí aí. dá pra correr. Bacana, pastor Fernando. 10 anos, o senhor vem para cá e a sua família tem uma vida dentro da igreja, é um berço evangélico. Como que era a realidade aí desses 10 anos? Certo. Então, eu vim pra cá com 10 anos, aí ficamos aí de 10 até os 13 anos, foram uns 3 anos um tanto difícil, Uhum. porque os meus pais já passavam sérias crises na família, Uhum. né, em termos de relacionamento. Meu pai bebia demais, era alcoólatra. É mesmo?
né? Enquanto ele estava bem, Aham. era um homem maravilhoso, mas Uhum. quando colocava álcool na boca, Uhum. transformava um homem. Aham. E isso acabou afastando os meus pais. Com 3 anos aqui, Aham. ele praticamente saiu de casa. Quando ele saiu de casa, ele veio aqui para o bairro do Topolândia, Aham. né? E aqui no Topolândia ele aceitou a Cristo. Ele entrou dentro de uma igreja, a igreja, o Templo de Templo Deus, de né? Do Deus. pastor Aldo, Bênção. que foi nosso pai na fé, né? Olha. Então ele entrou nessa igreja bêbado, a ponto dos obreiros nem querer deixá-lo entrar, né? Rapaz. Entrando bêbado. E ele entrou assim: eu tô vendo Jesus, eu tô vendo Jesus. Aí, Tipicamente. típico de um bêbado. Aí Aham. os obreiros, eu falo isso porque os obreiros hoje são amigos meus e me Aham. contaram. Quando eu vi o Aham. seu pai naquela situação, eu falei assim: isso aí é mais um que foi Mais um. fazer arruaça, né? E Aham. quiseram tirar ele de todo jeito, para não deixá-lo entrar, atrapalhar o culto. Aham. Foi aí que o pastor, na época o pastor vice-presidente, hoje do Templo de Deus, pastor Aham. Dedé, né? Aham. Ele falou: não, deixa esse homem vir, pode deixar. Aí quando ele foi lá na frente: eu tô vendo Jesus, eu tô vendo Jesus. Você quer aceitar Jesus? Eu quero, eu quero. Eu só sei que esse homem aceitou Jesus aquela noite e nunca mais largou Jesus. Não, mas olha, é interessante o senhor falar isso, porque assim, a questão de bêbado na igreja, isso já é piada, na Já é realidade, piada. né? E muitas vezes nós somos pastores e muitas situações como essa de pessoas alcoolizadas entrar na igreja, e muitas vezes a gente olha aquilo ali como apenas um reflexo do álcool, né? Muitas vezes nós não damos valor àquela pessoa porque Sim, ela está fora de si. fora. Então, o senhor está falando que ele estava completamente bêbado e Completamente. daquele dia Deus transformou a vida do seu pai. Sim. Ele entrou na igreja, com certeza movido por Deus, porque ele estava bebendo, estava num bar, Aham. e ele de repente saiu do bar, sem mais nem menos, e procurou uma igreja e entrou. Ah, ah, E a ah. primeira igreja que ele achou, ele entrou, né? E Deus atraiu ele, literalmente atraiu ele, Gostei dessa história. Eu vou né? ter que convidá-lo para a gente bater um papo com seu pai também. É, aí depois, só completando, né? Ele aceitou a Cristo. Uma vez aceitando a Cristo, foi muito difícil para minha mãe conceber essa ideia, porque minha mãe não acreditava. Ela era muito coração muito duro, Ah, né? é? Muito duro. E ela achou que era mais uma das ideias dele para Aham, tentar voltar para casa, né? aham. Porque ela tinha dado como encerrado o casamento, né? Ah, tá. Então, tá falando que é crente Pra... para voltar para casa. Essa Olha. historinha eu conheço. Então Hum. ele, com muita dificuldade, ele voltou para casa. A vizinha, a Maria, né? A Maria é uma benção. A vizinha que era do Templo de Deus, Aham. ela conseguiu convencer minha mãe que meu pai de verdade aceitou De Jesus, né? dar uma oportunidade de receber, né? E ela, com muita dificuldade, relutando, ela foi amolecendo e deixando ele voltar para casa. Aham. E ele, no domingo seguinte, com Bíblia na Ah, mão, brincou. vestido de. Só não colocou terno, né? Mas social. E o tempo foi passando, os meses foram passando, e a Foi minha mãe firmando. foi Ela indo para a igreja foi também. percebendo que aquilo não era uma Não situação momentânea. fogo de palha, não era. Aí ela, de tanto ir, a gente foi acompanhando, o Aham, moleque aham, tava 12, 13, quase 13 anos, né? 13 anos aham, praticamente, aham. adolescente, eu com as minhas irmãs, a gente começou a frequentar, né? Daqui a pouco todo mundo se rendeu, né? A minha Meu mãe aceitou Deus, que Cristo, coisa né? linda, Aí eu rapaz. aceitei, minhas irmãs também aceitaram. Aí veio o batismo nas águas com 14 anos, praticamente, batizei e nunca mais Ah, saí, cara. Tô meu aqui firme em Jesus Deus até do hoje. céu, olha, ele naquela condição e a gente percebe agora que Deus estava movendo aquilo ali, né? Sim, sem Deus dúvida. estava movendo uma situação que, humanamente falando, é um homem fora de si, então, Não, foi um chamado, assim, eu vejo como Abraão, sabe, Deus chamando ele e a aham, família sendo alcançada, que foi legal. foi muito parecido, né. A partir daí o senhor começa a vivenciar a igreja, a obra de Deus, e o senhor começa a perceber o ambiente cristão, né, participar das atividades. A partir daí já surge esse ministério que o senhor tem hoje,
surge o desejo ou o senhor trilhou por outros caminhos? Qual que... Então, com 14 anos batizado, né, comecei firmando na casa do Senhor e com aproximadamente de 15 para 16, uns quase 2 anos depois, né, Aham. foi algo que marcou a minha vida ministerialmente e até como crente, né, porque até então era um jovem ali Uhum. batizado, mas assim, não pude conhecer a Deus. E o desejo de estudar as Escrituras, coisa Ah, que eu não tinha. uhum. Então eu comecei a ler imediatamente. E não foi uma coisa assim psicológica. Ah, o pastor falou que eu sou pregador, então preciso estudar. Ou se você quer ser pregador, estude. Não, não, Não foi uma coisa não, não mecânica, né? foi, não foi. Não foi uma técnica, ó, já que o pastor diz que eu vou ser pregador, então eu preciso ler Bíblia. Não, Aham, não foi não. isso. Foi uma coisa assim, sobrenatural, sobre-humana. Não é tanto que tinha Bíblia lá, eu nunca li a Bíblia. Aham, aham, Imediatamente após a profecia, eu olhava para a Bíblia, eu queria estudar a Bíblia, e eu aham, nunca tinha esse desejo. aham. Aí eu comecei a ler a Bíblia, fiz um propósito de ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Que Apocalipse, né. legal. No mês de outubro, eu terminei de ler a Bíblia, terminei bem antes de dezembro, que eu tinha feito o propósito, Aham. né. E nessa minha leitura anual, foi uma leitura, assim, que, cara, foi sobrenatural. Eu comecei a conhecer coisas de Deus e da palavra, coisas que literalmente ninguém nunca me ensinou. E não tinha Google na E, e- época, e isso até à frente do seu tempo. até à frente de muitos obreiros, né, sem querer me E o senhor começou a servir de forma precoce também? Que aí o senhor está falando 17 anos, Isso. 16, ou o senhor ficou de stand-by ali? Não, não. Aí, imediatamente após essa profecia, foi muito rápido. Aham, Assim, por isso que eu falo que é sobrenatural. Não dava tempo de um jovem esquecido, sentado lá no final, que não lia a Bíblia em nenhum momento, aham, de repente começar a ler a Bíblia, entender os versículos bíblicos e começar imediatamente a dar saudações e pregar. aham, Eu comecei já a dar saudações no culto, coisa que eu não fazia. uhum. Eu tinha uma vergonha Tinha gigantesca. vergonha? Ixi, se chamar meu nome lá, eu tremia todo. Eu ficava. Por isso que eu sentava no finalzinho, nem queria que nem me olhasse. E como que foi passar para frente do povo ali? Sair do último banco e pegar o microfone? Então, aí o pastor, na época, ouvindo essa profecia, falou: então eu vou testar ele, né? Então vem cá, Jogou no já fogo. jogou no fogo. Vem cá, Fernando, vem dar uma saudação. Quando ele falou assim, eu Meu tremi. Deus. Mas eu já estava na fase de conhecer e de ler. Então Aham, eu já tinha até preparado um versículo, aham. né. Fui lá e li um texto, li um salmo na época, E foi. expliquei o salmo, assim, com as minhas palavras, com pouco conhecimento que eu Aham, tinha, gaguejei bastante, que é aham. normal, né, Mas foi pegando gosto. mas eu fui indo, fui indo, fui indo. Enrolava o microfone na mão, fechava o Dava olho, uma né, tremida. eu não conseguia falar de olho aberto. Ah, Eu falava de olho fechado, né. A uma técnica. timidez era muito forte, eu não conseguia encarar as Você pessoas. sabe que hoje eu percebo isso em algumas pessoas e até alguns pregadores que eles ministram, eles não conseguem Focar. focar, É. né? De repente, talvez seja outros fatores, mas muita gente tem essa questão, até de alguns cantores que ministram louvor com o olho fechado, não é só o aspecto espiritual, mas É, muitas vezes é para timidez. a timidez. Sim, E precisa vencer isso, precisa né? vencer. E eu fui tentando vencer isso aos poucos, né, com o olho fechado e pregando. Aham, A minha, assim, a experiência mais marcante que eu tive em termos de pregação, aham, pregação. Você fala assim: "Ah, pastor, quando você começou a pregar?", né, vamos falar aham, assim, eu dava saudações, sim. né. Agora a pregação de 40 minutos, né, meia eh, hora. a minha pregação acho que foi um pouquinho, uns 20 a 25 O senhor sabe minutos. que tem aquela É. questão do gás, né, você começa a pregar e você tem um gás para 2 minutos. É. Você Aí vai lá e 5 aí você minutos, vai aumentando, vai né, vai aumentando. aumentando. Assim, Ela foi uma experiência, por quê? Porque ela foi resultado do meu batismo com o Espírito Santo. que legal. Então eu fui batizado com o Como Espírito foi esse Santo, batismo aí? essa é uma experiência também muito marcante na minha vida, né, é tão marcante quanto essa profecia. Aham. A profecia ela me trouxe pra uma história, um Uhum, início de uma história, né. O uhum. batismo com o Espírito Santo foi talvez
uma confirmação do que foi profetizado. Eu acho que cada passo, cada processo, né, Deus foi confirmando. sim. A profecia ele me trouxe para o cenário. A história de Deus na minha vida. Né? E como que foi esse batismo? Porque assim, eu tenho amigos que foram batizados e quando eles foram batizados foi assim, eu tive amigos que foram batizados no monte e aí ele recebeu aquele poder, saiu correndo no meio do mato e tive que correr atrás dele. O meu acho que foi condizente com a minha personalidade. Né? Foi assim, eu estava num domingo de manhã, fui num ciclo de oração, já tinha umas senhorinhas, não tinha mais ninguém, só umas 4, 5 senhorinhas. Participei desse ciclo de oração. Aquele dia parece que Deus estava movendo o meu coração para aquilo. O nome é circo ou círculo? Círculo. Círculo de oração. Depende também, mas enfim, vamos continuar. Às vezes tem círculo também. Às vezes tem círculo também. Mas é círculo. Né? Participando desse círculo de oração e Deus moveu para estar lá. Porque assim, eu não tinha o hábito também. E jovem, né? Um jovem, e eu sabia que só tinha senhora, jovem nenhum ia. Eu peguei um ônibus, saí lá do Guaicá, vim para o centro de São Sebastião, né? Cheguei em torno de 8 horas da manhã, que era o dia da oração, e ali nós oramos. De repente elas fizeram um círculo e me colocou ali no meio e começou a orar. Começou a orar por mim. E eu senti algo queimar. Sabe? Essa sensação é inesquecível. Comecei a sentir algo ardendo do meu coração. Só que eu não falei em línguas. Eu não manifestei isso. Mas eu senti algo diferente. Algo que eu nunca tinha presenciado ou sentido até então. E eu fiquei com aquilo. Eu fui para casa remoendo aquilo. Eu falei, meu Deus, que coisa poderosa. Coração aceso. E eu ouvia falar muito acerca do batismo com o Espírito Santo. Né? Inclusive, infelizmente, as nossas igrejas ditas pentecostais deixaram de falar sobre o batismo com o Espírito Santo, ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo. Né? Paulo, quando foi chegar naqueles rapazes na cidade de Éfeso, né? Ele falou assim, vocês conhecem o Espírito Santo? Primeira coisa que ele fala, Aí ele falou assim, eu nunca ouvi falar. Paulo diz a Bíblia que instruiu eles. Depois que instruiu eles, impôs as mãos sobre eles, eles foram batizados. Então antes de necessariamente orar, tem que instruir. Então, falava-se muito sobre batismo com o Espírito Santo. E eu almejava aquilo. Jovens eram batizados e eu não. E eu ficava incomodado com aquilo. Eu falei, também quero isso para minha vida. E comecei a buscar. Entrei numa fase de buscar. E quando eu senti aquilo queimando, eu falei assim, rapaz, será que foi o batismo com o Espírito Santo? Mas eu não falei em línguas. Eu fiquei muito com dúvidas. Eu só sei que aquele dia, completando o dia, foi de manhã, eu fui embora para casa, meu pai, a gente foi para o culto à noite e nós chegamos um pouco mais cedo, né? E ali eu dobrei os meus joelhos, uma cadeirinha branca, na terceira fileira, né, no corredor, e comecei a orar. E a ministração daquelas irmãs de manhã estava ali ainda. Estava ali presente. Glória a Deus. Aquele fogo de manhã que eu senti ali, eu comecei a queimar de novo. E eu comecei a chorar como nunca tinha chorado. E, de repente, a minha língua destrava e eu sou batizado com o Espírito Santo sozinho em oração. Não tinha nem começado o culto ainda. Olha. Eu estava sendo batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. E eu falei isso por quê? Porque isso marcou a minha vida ministerialmente. Ministerialmente. Por quê? Isso foi num domingo. Numa segunda-feira, eu fui convidado para dar uma palavra nessa garagem. 2 dias depois de estar... Nessa mesma garagem. Na mesma garagem? Na mesma garagem. Da promessa? Da promessa. Por isso que eu falo, ali na garagem, e é tão interessante, Gil, que essa garagem parece que serviu para mim, cara, porque ela surgiu, eu não tenho nem indício se alguém aceitou Jesus, eu acho que não tenho. A gente congregou ali algum tempo, se eu não me engano, uns de 3 a 4 meses, né? Nesse inteirinho dessa garagem que começou, a minha família ali se rendeu a Cristo. Foi o seu Betel ali, sim, né? Se rendeu a Cristo, a minha mãe aceitou a Cristo, depois que essa garagem surgiu, né, esses cultos surgiram, eu aceitei a Cristo depois que essa garagem surgiu. Nessa garagem eu fui chamado por Deus e na garagem foi a minha primeira mensagem. Batizado com o Espírito Santo. Meu Deus! E ninguém sabia que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. Ninguém sabia. Sim. Nem a minha própria família. Né? Aí eu pregando, imagina o texto que eu preguei. Atos 2. Essa era a minha opção, porque diante desse ambiente... Atos 2. E quando eu cheguei na parte, todos foram cheios do Espírito Santo, rapaz, eu não aguentei, cara.
E eu falei em línguas, um rapaz que mal abriu o olho, né? Pregando Atos 2 e falando em línguas. Meus Olha, pais seu pai estava ficaram. do lado? Tava, meus pais ficaram assim, como Nossa, que você foi meu batizado? Aí eu expliquei Deus. para eles, né? Mas isso marcou Sem ministerialmente, dúvida, sem dúvida. ministerialmente a minha vida. Foi uma benção. Sem dúvida. A partir daí, agora você tem a promessa e a gente costuma dizer que você está selado, né? Você está capacitado, você recebe aquilo que Jesus fala, ficar, e até que do alto você Da palavra ali que a gente, meu Deus, pegava aquilo pegava ali. aquilo e Escola bíblica da igreja. aí começamos, a escola bíblica não tinha escola Uhum, bíblica, né? Começamos a adquirir o material da CPAD. uhum, Ali eu comecei a crescer. Fui pouco tempo já efetivado a professor, né? Solteiro. E solteiro. Solteiro. E solteiro, Aham, né? Solteiro. Aí efetivado a professor, comecei a ministrar aula, eu estava namorando com a minha aham, atual esposa. aham. Atual não, a única, né? Com a sua A esposa, única esposa, a irmã Érica, né? Érica. Eu estava namorando com ela e Aham. ministrando a aula da EBD e também já separado para começar a dirigir uma obra, né? Olha. A gente dirigiu um trabalho à tarde de oração Aham. e depois começamos a dirigir uma igreja, já eu, a minha família, junto com a minha namorada e esposa. Namorada. Que bênção. É interessante que, olha que manifestação de Deus na família, um resgate que só ele podia fazer. Só Um Deus. resgate só ele podia fazer. E a partir daí você entra num ministério realmente efetivado e com o desejo por ele. Ministerialmente, vai caminhando, vai crescendo, vai se aperfeiçoando. Hoje o senhor é pastor. O senhor vivenciou alguma dificuldade, assim? Foi só flores o ministério? De jeito Porque de nenhum. repente a pessoa vai vendo a história, né? Foi a profecia, recebeu o batismo com o Espírito Santo, na EBD, ensinando, instruindo, desenvolvendo. Mas assim, só flores? Nada, de jeito nenhum. Foi um processo. Todo processo ele Aham. tem seus altos e baixos, né? Ele é dolorido em Uhum. vários aspectos, né? Solteiro, eu também passei por dificuldades, né? Igual eu te falei, eu era muito viciado em futebol, demais. No começo do meu ministério, eu faltava às vezes na igreja para jogar bola. E foi algo marcante na minha vida que quando eu ouvi aquela voz de Deus num culto, foi assim, eu fui batizado com o Espírito Santo, aí isso mudou a minha vida. Aí eu peguei aquela chuteira velha, joguei no lixo. Eu cheguei em casa, joguei no lixo, falei, não quero mais. Não que seja o problema o futebol, Aham. mas o problema é o meu vício do futebol. Sim. Mas assim, o jovem ele tem muitos sonhos, né? Você falou que gostava de jogar futebol. E assim, muitas vezes na vida do obreiro existe uma guerra psicológica, mental, enfim, não sei em que nível mas muitas vezes o obreiro ele vive uma batalha interna, que é o seu sonho pessoal, né? O seu objetivo profissional. Muitas vezes a chamada e o projeto, a chamada e o sonho. Muitas vezes a chamada e o sonho eles vivem uma dificuldade, vivem uma guerra. Existem obreiros que ele tem um sonho e ele tem uma chamada e vive internamente uma luta. O senhor nunca passou por isso? Ou após o batismo, o coração foi convencido e o senhor já sabia o que iria fazer? Sim, eu sentia muito forte a chamada de Deus para minha vida. Eu só não tinha dimensão dela. Eu não conseguia mensurar o que exatamente Deus queria ao meu respeito. Eu pensei no começo que eu seria um pregador itinerante, como qualquer jovem, né? Pensei em, eu vou gravar DVD, vou gravar não sei o quê, vou sair convidado para pregar em igreja. Então, assim, meu primeiro pensamento acerca da minha chamada era exclusivamente itinerância. Eu nunca me vi como um pastor. Nunca. Até porque tem certas limitações de relacionamento pela minha timidez. Na época ainda era pior, né? Eu nunca me via como um pastor. Eu me via como um evangelista, como um itinerante, pregador itinerante. E na faculdade, eu comecei a fazer a faculdade, aí eu comecei a trabalhar, né? E aquele mesclar, né? Trabalhar ou viver da obra.
Trabalhar ou viver da obra? Viver da obra não tem como, então eu preciso Uhum. trabalhar. Aham. Então em alguns momentos, eu sinceramente fiquei assim um tanto, acho que é só isso mesmo que Deus quer Aham. para mim. Aham. Eu vou fazer o seguinte, eu trabalho e fim de semana eu prego a palavra. E Aham. aí eu comecei a imaginar que o meu chamado para lá da garagem era É. aquilo, né? Aham. Deus vai me usar como um pregador. E tá bom, eu comecei a um certo ponto até me conformar com aquela situação. E foi isso durante um tempo, durante a minha faculdade, foram 2, 3 anos nessa situação. Comecei trabalhando e fui indo, indo, inclusive agora auxiliando, né, o pastor Mazinho aqui na Água da Aham. Vida, Aham. né, e eu era um pregador de domingo, né, eu não era um pastor, pregador de domingo, o pastor Aham. Mazinho era o pastor, Sim, né, sim. eu era o pregador de E domingo. ali era aquilo. E aquilo, eu nunca me vi como um pastor, né, Aham. então, aí foi que nasceu essas dúvidas que você perguntou, né, Uhum. começou: "Rapaz, será que é isso só isso mesmo?". Aí o tempo foi passando, Aham. e eu percebi que Deus tinha algo a mais. Aham. E assim, o meu primeiro não, o meu maior desafio foi quando eu assumi a nossa própria igreja, só que lá da igreja da Enseada. Aham. Então ali foi o meu desafio, porque eu nunca tinha, eh presenciado isso, pastoreado uma igreja, assim, Nesse tamanho, liderando, né. né, eu e a minha esposa ali. Aham. Eu tive uma experiência quando solteiro, Aham. mas era muito, A realidade era era outra outra. coisa. E É. eu não pastoreei, eu era um dirigente de culto, na Aham, verdade, né, era aham, muito novo. aham. E agora lidar com Agora problemas, né, não, tratar, agora aconselhar. agora é outra coisa. Então ali foi meu primeiro desafio, de fato. Então, quando eu comecei a pastorear, com 6 meses pastoreando, eu vi o resultado, ali caiu por terra. Todas as dúvidas que eu tinha, eu falei: "Não, Deus me chamou para isso". Eu vi Deus movendo, eu vivi coisas que eu nunca tinha vivido na minha vida, Uhum, como pastor de igreja, uhum, os frutos do trabalho sendo uhum, gerados, assim, em tempo tão rápido. uhum, Eu falei: "Meu Deus, é isso e acabou. Agora eu preciso, colocar um final no outro lado", né. Eu falei assim: "Eu aham, preciso acertar minha vida para aham, viver definitivamente para aham, isso", né. aham, Foi quando o pastor Mazinho, reconhecendo isso, me aham, chamou, falou assim: "Olha, a gente precisa tirar você do trabalho aham. e fazer você viver inteiramente da obra". Foi ali que eu me lembrei da chamada, né, falei assim: Se lembrou da me garagem na lembrei da hora. garagem, agora eu começo a compreender de fato, dimensionar o que Deus quer para minha vida, que não é só ser um pregador do Uhum, evangelho, que é uma honra, claro, né, mas uhum, não é só isso. uhum, Deus me chamou para ser pastor de igreja. Então isso foi confirmado a partir uhum, desse momento. Então eu aceitei com o maior bom grado, fizemos uma transição da empresa que eu trabalhava, né, uhum, não deixei eles na mão, aham, fiz uma transição, saí do trabalho e hoje eu vivo exclusivamente da obra de Deus e uhum, para a obra de Deus, uhum, com muita alegria, e eu uhum. tenho convicção dessa chamada de Deus aí na minha vida. Legal. E isso e essa convicção ela reflete no povo, reflete no trabalho, né. A igreja Água da Vida tem sido uma igreja referência, temos visto o crescimento, tudo isso é a direção de Deus, direção de Deus. Nessa caminhada, pastor, a igreja ela vai se transformando, né, a gente passou de uma fase agora de pandemia, que foi uma fase muito difícil, Muito. né, pra obra de Deus, uma fase bem complicada. Agora estamos saindo da pandemia, as coisas estão se normalizando, e a igreja ela está trilhando e fazendo história, fazendo história. E vai surgindo muitas novidades no meio do povo de Deus, e no nosso papo aqui, do Café Corajoso, a gente tem sempre uma a pergunta do café amargo, ela é, na realidade, a gente procura alguma coisa atual dentro do meio do nosso meio, que é a igreja, para saber a opinião do pastor, o que o senhor acha. Nessa questão, já que o senhor recebeu uma profecia, uma revelação da sua vida, do seu chamado, né, e a revelação é algo extremamente bíblico, né, a palavra está recheada de profetas que usaram ali, foram usados por Deus para trazer uma revelação. E qual que é o objetivo de uma revelação? As profecias. Qual que é o propósito de uma profecia? Essa é a primeira pergunta.
No seu ponto de vista, uma profecia, para que serve uma profecia? O senhor que foi alvo de uma profecia. A profecia, ela tem o principal objetivo em promover o nome de Deus, né. Então Deus, ele é promovido na profecia. E a profecia, ela tem a finalidade nas escrituras de exortar o homem, edificar o homem ou consolar o homem. Então a profecia, ela vem como uma direção para a Uhum, vida humana. uhum, Então o homem está ali, de repente essa profecia de Deus, ela dá uma direção para o homem. uhum, Então nós temos o ministério profético no uhum, Antigo Testamento aham, diferente do ministério profético do Novo Testamento. Então a profecia, ela vem como uma direção para a uhum, vida humana. uhum, Então o homem está ali, de repente essa profecia de Deus, ela dá uma direção para o homem. uhum, Então nós temos o ministério profético no uhum, Antigo Testamento aham, diferente do ministério profético do Novo Testamento. uhum, Então nós temos 2 ministérios que aparentemente parece que é igual, mas não é. A forma de atuação. Não é uhum. tanto que Cristo diz que João Era o foi o último. último dos profetas. O último profeta no modelo do Antigo Testamento. Ah, Então, aqueles então, profetas lá que norteavam a nação, que direcionavam a nação, que tinha as revelações de Deus, que aham, falava em nome de Deus, aham, que dava todas as diretrizes. Esse ministério, ele agora está em Cristo, né? uhum, Havendo Deus falado de diversas maneiras, hoje ele fala pelo Filho. uhum, Então, Jesus hoje é o verbo, é a profecia, é a uhum, palavra uhum, que norteia a nação, que norteia a igreja, que direciona o seu povo. Então, hoje o ministério profético, ele está em Cristo. E Cristo, ele usa os seus profetas, como está escrito lá em Efésios 4, aham, que Deus deu uns para apóstolos e outros para profetas. aham. Então, Cristo está nos homens profetizando, né? Então, o que eu penso, e o senhor vai me falar se é correto, então, eh, na antiga aliança, Deus falava com o homem através de um profeta, né? Um profeta, e essa era uma das poucas comunicação de Deus com o homem, né? Em alguns Sim. momentos que havia uma outra situação, mas geralmente usava o profeta. Então, essa questão de hoje, que tem pessoas que vivem procurando o profeta, né? Olha, tem um profeta ali que aquele lá aquele revela tudo. Uhum. E vai procurando o profeta. Esse hábito de procurar profetas em cultos, né, ou em movimentos que tem o profeta das revelações, você acha isso saudável? Até É, que ponto? isso é imaturidade, né? Imaturidade. Imaturidade de pessoas que não entendeu o que é de fato uma profecia. Não Uhum, entendeu, né? uhum, Que tem pessoas que têm uma graça de Deus para determinadas operações, eu entendo, Gil, revelação, uhum. como alguns acreditam como dom, eu não creio, eu creio como operação. Operação. Revelação não é dom, é Uhum, operação. Existem dons de revelação classificatórios, uhum, como, por exemplo, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. uhum, Isso são dons que são classificados como uhum. revelação, Aham, porque a palavra do conhecimento revela a vontade de Deus para o povo. uhum, A palavra de sabedoria revela a graça, a sabedoria de Deus para o povo. uhum. Então, o dom de discernimento de espíritos revela o que está oculto. Então, nós temos esses 3 dons espirituais classificados como revelação. Aham. Agora, não existe, biblicamente falando, um dom de revelação. Você não vai encontrar nas Hum. escrituras, vamos orar para o dom de revelação. Aham. Já não tem isso nas escrituras. Entendi. E o que seria uma revelação? Uma operação divina, não é dom. Uma Existem, manifestação Paulo divina. fala, existem dons diversos, ministérios diversos e operações diversas. Então, Ah, isso é uma operação divina, que pode ser através do dom da profecia, por exemplo. legal. Então, você tem a profecia, que é o dom, Aham, e você tem a operação da profecia. E como é que essa profecia opera? Ela opera revelando, ela opera edificando, aham, ela opera exortando, ela aham. opera consolando.
Então, a A revelação ação dela, é o o efeito, né, efeito da dela, da profecia, profecia. mas não é a revelação propriamente Uhum. a essência da coisa, e sim a profecia. Então eu vou te fazer a pergunta do café amargo. A Sim. pergunta do café amargo é, alguns dias eu estava vendo aí algumas divulgações aí na internet e eu encontrei um cidadão que ele estava promovendo um curso e o curso era ensinar a técnica da revelação do RG e do CPF. Meu pai do céu. Pastor Fernando, revelar RG e CPF, isso tem virtude? Isso é de Deus? Meu pai do céu. Vamos lá. Eu não duvido que Deus possa, né, operar dessa maneira. Eu não Aham, duvido que pode Deus. Eu já vi placa de carro, tem um fulano aqui, a placa tá fulano aham, aqui, o RG tá. Eu não duvido. aham, Só que eu não entendo isso como algo primordial que para a nossa fé, você entende? Que deva fazer parte de uma liturgia de um culto, aham, que deva ser algo a ser buscado por alguém. Paulo fala que a gente tem que buscar os dons, aham, mas eu não vejo Paulo em nenhum momento ensinando a buscar uma técnica de revelar, né? Isso é aham, ridículo, né? aham, Você tem que buscar os dons. Agora, se Deus, em algum momento específico da vida da uhum, gente, para glorificar o nome dele, de repente aparece um número na sua cabeça, você fala, meu Deus, se isso é um CPF, um RG, uhum, mal, esse número tem significado para alguém? Alguém levanta, meu CPF. Poxa, amém, é, glória a Deus. Deus aham, tinha alguma coisa específica ali. é, Mas tornar isso um hábito, ou pior, normalizar isso como até curso técnico, aí é demais, né? É demais. Aí você já quebrou os limites, né? Aí eu imagino, ouvindo isso de você, eu imagino que quando Elias fundou a escola dos profetas, essa talvez tenha sido uma das uma matérias, das né? matérias, Vamos revelação revelar RG, né? RG. É, perfeito, eu entendo, porque na realidade eu vi isso e justamente como o senhor havia falado, a profecia e a revelação, ela deve ter um propósito, né? Sem dúvida. Sempre quando Deus revelava algo, ele tinha um propósito ali. E o propósito primário, né? O propósito primário não é a revelação em si. A revelação em si sempre foi foi o meio que Deus revelou a sua graça, o seu poder Uhum. para o propósito primário. E hoje, eu vendo isso, e por isso que essa pergunta do café amargo, se isso tem um valor bíblico, se isso deve ser incentivado, ou pessoas que vê isso na internet, ou que em algum momento se deparou com isso, o que ela deve buscar mesmo? A pessoa que está começando na igreja, é um novo convertido, que está vendo tantas coisas, né? Até a gente poderia citar no mercado da fé, Infelizmente. né? Infelizmente, no mercado da fé, as facilidades, né? Da bênção, do milagre. Se o senhor pudesse aconselhar um novo convertido, alguém que quer receber uma direção de Deus, de como crescer na graça, como se fortalecer, qual o caminho que ele deve seguir? O caminho que a grande maioria de cristãos, não só no Brasil, mas no mundo, tem seguido, né? O que tem dado certo, efetivamente. Esse é o caminho que deve seguir. Qual? O conhecimento da palavra de Deus. Esse é o caminho do sucesso. É o caminho que todo cristão maduro, se você fizer essa mesma pergunta para todos os cristãos maduros na fé, eles vão fazer a mesma resposta. Como é que você chegou aqui? Conhecendo a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus. Ela é a maior das revelações. Ela é o verbo é o Cristo revelado para nós. Então, conhecereis a verdade te libertará. Então, quando você entende a verdade como algo a ser vivido, a ser assimilado, você se apega a essa verdade de uma forma. Eu falo com vocês, né, com sonhos, né? Porém, com Moisés, eu falo cara a cara, 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 face a face. olha. Então Deus ele falava com Arão por visões, por sonhos, Uhum, por revelações. uhum.
Agora, com Moisés, era É face a face a face. face. Veja que existem formas de revelação diferentes. Uhum. Então, assim, a revelação básica, digamos assim, RG, CPF, placa de carro, revelações básicas, Uhum. simplórias, que não tem peso espiritual nenhum. Uhum. Agora, a revelação da face, essa é diferente. Essa é só para quem tem um crescimento, um amadurecimento na fé. E aí demonstra relacionamento, né? Relacionamento. Então Deus não quer revelar nosso RG e CPF. Ele pode fazer sem sombra de dúvida. Eu creio nisso, sem sombra de dúvida. Eu creio em profecia, creio em revelação. Não sou cessacionista, né? Os dons continuam, todos eles, não são alguns. Né? Eu creio na totalidade dos dons e eles são superabundantes, inclusive na igreja. Creio nas muitas operações, muitas, né? Espirituais dentro de uma igreja, coisas que talvez a gente até ache que é loucura, mas Deus ele tem as suas loucuras de fazer. Eu não tenho dúvida. Eu só não concordo é transformar em algo que foi específico em uma regra a ser seguida. É específico. Foi igual as muralhas, né? Foi lá, derrubou, é para aquilo, para aquele momento. Hoje eu não vou circundar as muralhas, as barreiras vão caindo. Isso não existe. Foi para aquele dia, para aquele momento. Os aventais de Paulo foi para aquele momento, porque Paulo ele não criou essa doutrina. Alguém foi lá, pegou o avental dele, o lenço dele e curou. Mas Paulo não transformou isso numa doutrina. Não dá para. Paulo não abriu um curso na internet, agora eu vou criar as técnicas de curar com lenço. Não, você entendeu? É mais ou menos isso que está acontecendo. Então Deus foi e me usou, revelou em um RG, pronto, agora eu vou virar especialista em revelar RG. É ridículo, é ridículo. Então o que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que crescer na palavra de Deus. Ela é a nossa bússola. Se Deus, em alguma situação da vida, nos usar por uma coisa assim meia doida, como Jesus cuspiu no chão, né? Olha que loucura. Cuspiu no chão, foi lá e ungiu o olho, agora vai lavar. Se um pregador fizer um negócio desse hoje, ele vai ser excomungado. É louco. Então, assim, Deus tem suas loucuras, sim. Ele tem suas maneiras de fazer, sim. E eu não duvido disso, não duvido. Só que eu não posso transformar isso numa técnica, né? Lembra dos paletós da época? Né? Você lembra? O pregador vem aqui, aí passava o paletó. Eu acho que assisti o Benny Hinn, né, fazendo isso, aí os pregadores começaram a imitar. Agora, peraí, não pode acontecer? Claro que pode. Alguém pode ser cheio do Espírito? Mas pode. Agora, eu não posso transformar o meu paletó num éfode de Gideão. Né? Eu não posso transformar meu paletó num símbolo de culto, de adoração. Né? E eu não posso transformar isso numa técnica. Eu não posso transformar isso num curso, pelo amor de Deus. Então nós estamos substituindo o Cristo. Os valores são os amuletos da fé. Nós estamos pegando os amuletos e colocando acima do Cristo. Então hoje as pessoas não vão no culto para ouvir a palavra, elas vão no culto para ver um show de revelação. É um show. Não é tanto que essas pessoas que usam esses subterfúgios de revelação, eles fazem o seguinte, vamos pregar. Aí eles lêem um texto, 5 minutos, agora vamos para a parte principal. Que é a revelação. Então está todo mundo esperando o show. A palavra se tornou algo secundário. Ele vai lá, prega 5 minutinhos só para falar que não pregou, né? Abandona a Bíblia. Agora vamos orar para as revelações. Agora vamos lá. Onde tem uma pessoa aqui que eu não sei o quê, igual o rapaz que você citou aí, né? Você mentaliza e vai dando zoom, né? Você vai dando zoom nas revelações e onde que tem? E vai chutando e vai fazendo pergunta, e blá, blá, blá. Deus pode usar? Pode, mas cara, é um show. Eu acho que não é a essência do culto, né? Se você está pregando a palavra de Deus e de repente no meio da mensagem, eu vou voltar a dizer, apareceu um número na sua cabeça, você não sabe nem o que é o número. Não, o número tal faz sentido para alguém aqui, é o número do meu CPF. Se Deus falar alguma coisa específica para aquela pessoa, irmão, direita a tua vida, conserta o teu altar, blá, blá, blá. Glória a Deus, segue a vida, mas continue pregando a palavra. Agora, não pode transformar isso numa doutrina, não pode transformar isso num curso, não pode transformar isso
numa regra a ser seguida e, pior, a ser buscada. Não pode. Não A gente tem que pode. buscar crescer na graça e no conhecimento. E é isso que a gente precisa. Olha, pastor, rapaz, tanta coisa para a gente falar, a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas Meu falando sobre a Deus. realidade da igreja de hoje, né? E esse assunto ainda vai longe. Vai longe, principalmente a questão. O senhor acha que, no geral, assim, generalizando, nós generalizando, o senhor acha que tem faltado palavra na igreja? Generalizando no geral? Rapaz, é difícil de responder isso porque assim, eu não conheço tanto a realidade, né? Uhum, A gente pode falar de uma realidade local, ou a gente pode falar de uma realidade nacional, ou uhum, uma realidade mundial, né? uhum. Hoje, eu entendo que nós evoluímos muito, Evoluiu. muito nessa Uhum, questão de mensagem, de palavra, aham, o acervo de livros, o acervo teológico, aham, ele é muito profundo, ele uhum, tem, ele está acessível, disponível em tudo quanto que é lugar, né, para uhum. você comprar, para você assistir A cursos, a informação. informação, ela está aí. Ela, Uhum, eu acho que evoluímos e evoluímos muito. uhum, Então, assim, tem algumas meninices ainda? uhum. Tem. Muitas Sempre vai meninices. ter, né? Sempre vai ter. Então, assim, se eu olhar um pouquinho para trás, eu estou falando assim, do pouco que eu vivi, né? Na minha época, a informação era mais escassa, as Uhum, mensagens eram mais escassas, o uhum, conhecimento era mais escasso, uhum. mas a gente cresceu mesmo assim. Cresceu, né? Hoje, a gente tem muito mais informação, Uhum, só que nós temos, infelizmente, pessoas um tanto atrofiadas na uhum, área que não éramos antes, uhum. que é a espiritualidade. Espiritualidade. Então, assim, responder a sua pergunta, eu acho que não tem problema de informação, não tem Aham, problema de mensagem. aham. Hoje nós estamos com poucas pessoas para obedecer o que é pregado. Então, você tem muita mensagem e pouca obediência, Uhum. né? Então, você fala-se muito em oração. Hoje existem cursos de oração, de É, intercessão. é. Hoje se você, qualquer pregador não, né? Assim, vamos chamar um pregador para trazer uma mensagem sobre oração. Ele vai Aham. destrinchar o assunto, ele vai trazer orações que você faz, meu Nossa, a Deus, teoria nós temos muito. muito. Agora, quem está orando de fato? Quem está jejuando de fato, né? Quem dizima de fato, quem Uhum, oferta, os princípios. uhum, A igreja hoje, ela peca na prática. uhum. Antigamente, a gente tinha pouca informação e muita prática. A gente era muito mais prático, né? A gente fazia coisas, conforme a palavra fala, até além do que o Senhor mandava, né? Aham, Era o aham, servo útil. aham. Hoje nós somos servos inúteis, porque a gente não faz nem o que O que manda, manda. né? Então, antigamente, não, a gente era mais prático, orava-se mais, É, jejuava-se mais. O pastor antigamente, não, quem não orar 1 hora não é crente, não é crente, não é não é nem crente. obreiro, não é É, meu crente. Deus. Então, quem ora 1 hora por dia não é crente. Então, os crentes já nasciam com aquela cultura, aquela Aham, filosofia prática de orar, de jejuar, de buscar, obedecer. E tinha uma graça, por isso que eu entendo que as manifestações espirituais antigamente elas eram muito mais recorrentes, aham. elas eram muito mais presentes, a manifestação de Deus era muito mais poderosa. Não quer dizer que Deus mudou, Uhum, nós mudamos. Nós deixamos de buscar como deveria. E a informação, ela aumentou. A aham. informação cresceu e a prática não acompanhou. Hum. Então, como a prática não acompanhou, parece que temos uma sensação de que os crentes, eles são imaturos. Mas não são imaturos por falta de conhecimento, Uhum. por falta de informação. São imaturos por falta de viver e De praticar o que é viver. pregado. São eternas crianças. Será que é a época do fast food ali, do Isso, pronto? se alimenta Você errado. traz para mim a palavra e você me ensina e você ministra sobre mim e você ora sobre mim e maravilha. Sim. O meu, assim, dentro da observação aqui que eu faço para você, tem muita informação? Tem. Eh, Tem dificuldades no aprendizado? Também tem. Por quê? Porque hoje nós entramos na era dos desigrejados. Os desigrejados é um movimento que Forte. tem os seus argumentos, né, trazendo a ideia de que muitos se utilizam da palavra de que nós somos a igreja.
né? Que está errado. Né? Que somos o templo, né? E que eu não preciso estar em um lugar para, né? Essa é a tendência. O que o senhor acha sobre isso? Não, está errado completamente. Paulo fala que somos templo do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo que nós somos habitação do Espírito Santo. Paulo em nenhum momento fala que nós somos igreja. Nenhum momento. Nenhum lugar da Bíblia. A igreja, ela é plural. Ela nunca é singular, né? Ela é formada por um corpo. E esse corpo não se faz com um membro, com vários membros. Né? A igreja só existe na comunhão, não existe na individualidade. Né? Então eu sou templo, eu não sou igreja. Eu sou habitação. Essa palavra templo é habitação. Deus habita em mim. Ok, isso é uma verdade suprema. Glória a Deus. Agora, você sozinho, uma igreja, impossível. É impossível. Igreja é um ajuntamento de pessoas, é um ajuntamento de salvos. Então, eu só sou igreja com mais pessoas. Por isso que a Bíblia fala, onde tem 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio deles. Então, tem que ter uma pluralidade, tem que ter mais gente. A igreja só é igreja na pluralidade. Então, se falar que eu sozinho sou igreja, é falta de conhecimento, né? Ou é ignorância assumida. Não posso, eu não posso dizer isso. Eu sou habitação do Espírito, mas para eu ser igreja, eu tenho que fazer parte do corpo. Eu tenho que estar junto do corpo. Existe um cabeça, que é Cristo, e existe um corpo. Eu preciso estar inserido nesse corpo. Eu não posso ser amputado desse corpo porque eu não vou ter vida. Teve um irmão que falou para mim uma vez, falou assim, pastor, a igreja é o corpo, Cristo é o cabeça, eu acho que eu sou a sola do pé que eu só vivo sendo pisado. Meu Deus do céu. Eu disse, meu irmão, eu não vou confirmar que você é a sola, mas se você é o corpo, se você está no corpo, fica tranquilo que você está na bênção. Pastor Fernando, olha, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o convite, foi enriquecedor. Tenho outros assuntos aí que eu gostaria que o senhor retornasse para a gente tratar e conhecer a sua história, conhecer essa manifestação de Deus, né? O seu chamado, a profecia, o batismo do Espírito Santo. Isso realmente foi emocionante. Uma história muito bonita. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua família, a nossa irmã Érica, né? O André e a Andressa. O André e a Andressa, casalzinho, que Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa. Amém, Ju. Obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço de estar aqui conversando com você, batendo esse papo gostoso, né? No Café Corajoso. Café Corajoso. Abrir um pouco aí da minha vida, da minha história, né? Isso é muito gratificante. Agradeço a Deus aí pelo convite e se precisar, estamos aí para dar continuidade com o bate-papo. Maravilha, chefe. Tá bom? Obrigado. Valeu, Deus abençoe. Deus abençoe grandemente. Abraço.